Tudo começa com o BoJack precisando aparecer em um certo festival por conta da estreia do grande filme dele, que estava prestes a acontecer. Era bem importante que comparecesse a esse evento, por mais que claramente não tivesse nem um pouco afim de fazer isso. No entanto, dessa vez ele até que tinha um motivo bastante compreensível para reclamar. Esse era o maior festival subaquático do mundo. O BoJack queria literalmente ficar embaixo d'água e precisaria se acostumar com a cultura e o idioma um tanto quanto diferente do povo de lá. E como se a situação já não parecesse complicada o suficiente, ele ainda descobre minutos antes de começar a viagem que uma ex-colega de trabalho chamada Kelsey também iria comparecer àquele evento, e existiam grandes chances dos dois acabarem ficando cara a cara, algo que o BoJack não achava nada legal. Porque, para simplificar e contextualizar aqui, a Kelsey anteriormente acabou levando toda a culpa e tendo a carreira afetada por conta da ideia de gravar uma cena que tinha partido do BoJack. Isso acabou fazendo ela ser demitida do tal filme que tá prestes a estrear e outro diretor foi colocado no lugar dela. Acontece que os dois não se viram desde então. Isso não era uma coisa que o BoJack queria encarar e ter que lidar naquele momento, porque eu fazia se sentir mal. Mas, pelo visto, ele não teria muita escolha. Lá embaixo, no fundo do mar, ele já se depara com um dos diversos problemas que teria que enfrentar. A comunicação não seria nada fácil, porque, em primeiro lugar, ele não fazia a mínima ideia do que o povo estava dizendo, por não compreender o idioma deles. E, em segundo, ele não podia falar absolutamente nada, por conta do capacete que estava usando para não se afogar. Sendo assim, o mesmo precisaria dar um jeito de se virar ali, sem dizer uma única palavrinha. O que, especialmente para um cara como o BoJack, podia ser algo terrível, já que na maior parte das vezes em que magoava alguém ou fazia alguma besteira enorme, o melhor jeito de fugir disso e melhorar a situação era simplesmente inventando desculpas, culpando alguma outra pessoa pelos erros dele e se safando na conversa. Algo que com certeza não seria possível aqui. Logo em seguida, quando chega no hotel, o BoJack vê um artigo sobre a Kelsey em uma revista. Aquilo deixa ele bastante ansioso. A forma como tenta evitar o que estava sentindo é fazendo o que fazia de melhor: beber e fumar. Só que parecia que aquele dia simplesmente não tinha como ficar pior. Quando ele resolve sair do hotel para ir até o evento, descobre que a Kelsey estava bem ali no quarto da frente, e por muito pouco não dá de cara com ela no corredor. Chegando no festival, as coisas não parecem melhorar. O BoJack estava se sentindo estranho, não só por não ser capaz de se comunicar direito com ninguém por lá, mas também por não estar conseguindo se concentrar em absolutamente nada. E a gente já sabe o porquê disso. A mente dele estava focada em algo que não o deixava em paz. No entanto, em um determinado momento, ele se dá conta de que não podia continuar fugindo daquele jeito e sente vontade de fazer o que era certo, de parar de ficar tentando evitar a Kelsey e conversar com ela, pedir desculpas por tudo que tinha acontecido. A melhor forma de fazer isso seria escrevendo uma carta. Afinal, não tinha como só chegar e falar por motivos óbvios. E depois de diversas tentativas e cartas jogadas fora, ele acaba fazendo uma que, pra ser sincero, não era tão boa assim. O mesmo não admitia a culpa por nada que tinha acontecido, e só diz que deve ter sido uma situação chata pra ela ser demitida, além de ter a cara de pau de perguntar no fim se os dois estavam de boa. Ele então parte atrás dela pra poder entregar essa carta pessoalmente. O problema é que isso iria ser um pouquinho mais difícil do que estava imaginando, porque, sei lá, o universo só resolveu que não estava muito afim de deixar ele fazer isso. Parecia que tudo simplesmente estava conspirando para o impedir de se comunicar com a Kelsey, enquanto tudo ao redor seguia ficando cada vez mais caótico e complicado. Uma dessas situações malucas que o BoJack acaba se metendo enquanto tenta chegar até a Kelsey consiste nele encontrando um cavalo marinho bebê perdido e tentando desesperadamente o levar de volta ao pai. O fato é que no meio dessa aventura maluca, o BoJack, querendo ou não, acaba se apegando com aquela criança e criando um certo carinho por ela, se demonstrando claramente de coração partido quando chega o momento de se despedir. Algo estranho pro mesmo,
já que só algumas horas atrás estava considerando um problema que no começo até não queria admitir que era dele, e até tentou fugir e evitar de se envolver antes de finalmente decidir fazer a coisa certa. E onde é que eu já vi isso antes? Depois de entregar o bebê de volta ao pai, ele entra em um táxi rumo ao hotel onde estava hospedado. Durante o caminho, é possível perceber que o BoJack acabou aprendendo alguma coisa com essa experiência, e por isso, decide escrever uma carta nova para Kelsey, sendo um pouco mais sincero do que da última vez. Ele escreve o seguinte: Kelsey, nesse mundo assustador, tudo que nós temos são as conexões que fazemos. Me desculpe por ter feito você ser demitida. Me desculpe por nunca ter ligado depois disso. Quando ele vê ela indo embora de táxi, começa a nadar desesperadamente para alcançar o carro. Só que quando finalmente a entrega a bendita carta nas mãos, enquanto quase tem um ataque do coração, a Kelsey só olha para aquele pedaço de papel por alguns segundos e, em seguida, simplesmente o devolve, indo embora de táxi sem expressar nenhuma reação. Algo que deixa o BoJack um tanto quanto incomodado e confuso, mas logo ele acaba entendendo o motivo para ela ter agido assim. Toda aquela luta para pedir desculpas e mostrar o quanto estava arrependido tinha sido completamente em vão. Aquelas palavras tinham sido perdidas. E para completar tudo de um jeito mais trágico ainda, se é que isso é possível, a última cena consiste nele fazendo uma descoberta cruel. Esse tempo todo, existia um botão presente no capacete que estava usando, e para falar, bastava apertar ele. Tudo nesse episódio é muito estranho de um jeito bom. Ao mesmo tempo que ele consegue ser incrivelmente agoniante, ainda existem esses momentos que transmitem uma paz bastante reconfortante, uma tranquilidade que eu não sei se vem das músicas incríveis que estão presentes aqui, ou dos ambientes até que bem bonitos que são apresentados. Mas é claro que se sentir bem não é o ponto dessa história. O distanciamento, a falta de comunicação, a percepção do valor de conexões reais, mas a impossibilidade de mostrar isso, a forma como nem mesmo as drogas parecem servir como uma fuga, esse sentimento enorme de solidão, onde a gente sente que precisa se virar do jeito que der, porque parece que mais ninguém é capaz de ouvir ou entender o que a gente está sentindo. Todos esses elementos presentes o tempo todo colaboram para uma grande metáfora. A forma como a culpa presa no nosso peito faz com que a gente se sinta. Era assim que o BoJack estava se sentindo por dentro desde o começo, por mais que não quisesse admitir. E por mais que seguisse a todo momento tentando expressar isso para aliviar esse peso, parecia que sempre existia algum bloqueio. Sempre existia algo impedindo de ser honesto sobre o que sentia e de falar abertamente com a pessoa que ele tinha magoado. Isso gerou um sentimento muito grande de agonia no BoJack. Uma frustração que, de maneira impressionante, consegue ser muito bem transmitida para quem tá assistindo. No fim, a gente tá torcendo por ele. Por mais que seja um babaca na maior parte do tempo, essa humanidade presente nessas falhas e todos esses perrengues pelos quais ele passou só pra poder se desculpar fazem com que a gente queira que a Kelsey receba a carta, leia aquilo e o perdoe. O problema é que na vida, por mais que a gente reconheça que errou, queira de verdade se redimir e consertar as coisas com alguém, às vezes a gente simplesmente não tem essa chance, ou só não consegue ser maior do que todos esses bloqueios. Às vezes a gente escolhe falar ou fazer alguma coisa muito tarde e tem que viver com esses erros pelo resto da vida. Mas ficar nadando perdido nesse oceano de culpa não é a resposta. Tudo que a gente pode fazer é tentar melhorar. Tentar aproveitar essas chances de ser honesto com as pessoas que magoamos quando elas aparecerem.